No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Boa tarde, caros ouvintes e espectadores aí que estão nos vendo e nos ouvindo. Você aí do Jornada Teológica, uma boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso curso de teologia, no qual você não é só um aluno, mas também um professor, como também um aventureiro numa jornada épica pelas Escrituras. Eu estava aqui, há um tempo atrás, comentando aqui com o Jonathan, nosso sonoplasta top aí, que a gente tem um curso chamado Teologia na Mesa, e ele vai conter, queridos, isso aí é inédito, eu tô falando aqui em primeira mão, viu? Ele vai conter um jogo, exatamente, você aí que tem um filho, que tem um neto, um sobrinho, às vezes reclama que fica o dia inteiro aqui, no celular jogando, ou seja, no console, no Xbox, PlayStation, talvez você se incomode muito, porque parece que a mente não fica produtiva, mas em breve, tá? Em breve aí, lá para meados de dezembro, iremos lançar aqui no Família Delta, no Teologia na Mesa, um jogo feito ali pelos nossos desenvolvedores, pela Unity, um jogo de RPG bíblico, no qual o personagem estará ali entrando no Egito, Babilônia, conhecendo muita coisa da Bíblia, tá? Então fica ligadinho que isso aí é novidade e você vai ter acesso, vai ser uma plataforma incrível, beleza? Mas queridos, antes de iniciar, vamos orar para que Deus abençoe nossa aula e possa nos conduzir em paz. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado. Que o Senhor, Pai, continue abençoando a vida de cada ouvinte, cada pessoa, Pai, que tem se dedicado ao Senhor, ao Teu ensino. E que o Senhor, Pai, venha em nossa causa, nos ajudando, melhorando nossa mente, nossa memória, para que a gente venha se esforçar, Pai, e fazer ainda mais pelo Senhor. Te agradeço por essa tarde, por essa aula. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Jonathan, joga na tela que hoje vamos continuar, tá? E hoje com uma forma mais firme aí sobre Maria Madalena, santa ou prostituta. Eu disse na aula anterior que Maria Madalena, ela foi palco de muita controvérsia. Foi uma mulher no qual N pessoas criaram sociedade secreta, criaram coisas para tentar ou difamá-la ou exaltá-la. Por isso que esse título ele é bem sugestivo, no qual eu me refiro a ela de forma conhecida, né? A maioria dos cristãos, queridos, se perguntar o que Maria Madalena era, vocês vão dizer prostituta. Outra parte da igreja ortodoxa, ou da igreja agora, né, depois que Papa Francisco, em 2016, dia 22 de julho, colocou o dia dela, também pode ser chamada de santa. Em ambas as partes, temos aí, talvez, metade da história. Pode passar mais um? Como a gente está com esse pequeno probleminha no YouTube, como também ainda não está solto o nosso vídeo, eu vou só deixar para vocês aí aonde está para que vocês assistam, tá bom? Então, Jesus resgata Maria Madalena, cena de The Chosen. Vá lá no YouTube, digita desse jeitinho. E essa cena aí, queridos, eu queria passar muito pra vocês, mas fiquem tranquilos, em casa aí, tira um tempinho e assista. É a cena que Jesus vai encontrar com Maria Madalena e os dois começam a conversar. E ali ele tem um encontro, vai falar sobre os demônios e outras coisas dela. Por que eu acho importante? O The Chosen, ele tem uma roupagem muito legal, que é trazer a história junto com a licença poética. Já expliquei em algumas aulas que a licença poética, ela é uma permissão, tá, da diretoria ali para olhar o texto e algumas coisas que não estão inseridas nele, acrescentar para dar contexto de pano de fundo, tá bom? Mas muitos filmes e séries, infelizmente, tiram o contexto doutrinário. No caso de The Chosen, fiquem tranquilos, né, a cena não alterem algumas coisas, por mais que não é a Maria Madalena bíblica e a qual eu vou contar aqui com alguns detalhes. Mas vamos lá, passa mais uma cena. Papa Gregório. Gente, esse Papa aí, em 591, em uma Páscoa, esse Papa
ele era muito famoso porque ele era um doutor. Na história da igreja, a gente não vai ter tantos papas legais, tá? A gente vai ter um ou outro. A gente tem o Papa Urbano II, que chamou as cruzadas. De início, ele queria até fazer uma coisa boa, tentar trazer Jerusalém. Depois foi se perdendo. A gente tem o Papa Gregório. A gente tem o Papa Pio também, que foi papas na história, que foram estudantes, que tentaram melhorar a leitura bíblica, que estudavam muito a Bíblia. Mas o Papa Gregório, na Páscoa de 591, infelizmente, ele foi fazer uma homilia. O que é uma homilia? É do latim fala, um discurso. E ele disse nesse discurso o seguinte: Maria Madalena, a prostituta. Passa mais uma imagem. Infelizmente, olha ali, ó. Ele cometeu um erro, né? E ele confundiu a Maria Madalena com a mulher pecadora, pega em adultério, que está lá em Lucas. Infelizmente, ao ler o texto, ele vai dizer que aquela mulher pega em adultério, no qual Jesus diz assim, ó: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele vai dizer que o nome dela é Maria Madalena. E aquele pequeno erro, infelizmente, se propaga por muitos lugares. E lá com o Papa Paulo VI, ele vai corrigir 1400 anos depois, mas ainda assim levou a lugar nenhum. Muitas pessoas ainda continuam chamando ela assim. Papa Francisco, pode passar mais uma imagem. Papa Francisco também, Maria Madalena, apóstola da esperança, ali em 17 de maio de 2017, né? Em 2016 ele já tinha falado sobre ela. Em 2017 ele afirma que ela não é uma prostituta, mas que ela é uma santa da igreja. Para vocês entenderem um pouquinho, para não ficar confuso, tá? Quando a gente vai falar sobre a história da igreja, ela é marcada pelo primeiro século, que a gente chama da era ali, não só da perseguição, mas uma era no qual apostólica. Sabe aquele fervor da igreja de Atos? Lembra a carta de Atos de Lucas para Teófilo? Ali a gente tem o fervor da igreja. Ela ainda está muito firme no primeiro amor. Depois do século II ao século III é a famosa era da perseguição. Ali o finalzinho do 1 para o 2 e do 2 para o 3. A gente tem Diocleciano, Domiciano, Sétimo Severo e vários outros. Claro que eu não vou esquecer também de Nero no ano 64. E ali a gente tem um marco de perseguições à igreja, no qual deixa a igreja mais forte, mas também acaba com várias ramificações. No debate passado a gente havia comentado, nosso sonoplasta Gilaelso, pastor Gilaelso, disse assim: onde estão aquelas igrejas do primeiro amor, aquelas igrejas de Paulo, as igrejas da Ásia? E aí eu havia comentado que no primeiro século para o segundo, devido às perseguições e depois com Constantino, ali já no quarto século, as igrejas vão se perder e você não tem aquelas igrejas primordiais. Agora, você vai ter outras igrejas ou as ramificações dessa igreja. Então, olha que interessante e triste ao mesmo tempo. Quando você pega, para olhar, tá, gente, de forma grosseira, sem fazer um parâmetro histórico aqui, porque a gente não vai ter tempo para esmiuçar a história em cada lacuna ou cada área dela. Mas quando eu pego de forma rápida, eu analiso que cada império, cada imperador que veio até a igreja, ela foi tirando as igrejas primordiais, ficando os remanescentes. Só que boa parte dos remanescentes, infelizmente, não deram continuidade. Então, quando o Papa Francisco vai agora assumir, dizendo que Maria Madalena é aquela mulher que, ó, ela é santa, ela confiou em Jesus, foi até lá, foi a primeira a ver Jesus, olha que mulher importante. Parece que ficou tudo bem, mas para todo cristão, ainda assim é chamada de prostituta. E é muito triste isso. Isso é muito triste. Porque a gente tem um parâmetro bíblico muito bom, a gente pode estudar, mas infelizmente o crente não estuda. Passa mais uma imagem. Como eu disse, dia 22 de julho, Maria Madalena, né, é comemorada a sua festa. E ali normalmente, seja ali em Roma, no Vaticano, em algumas províncias da França, como Lyon, é feita uma festa ali na sua homenagem. As mulheres costumam vir com um véu, levam algumas mulheres também alguns potes de perfume para representar quando ela fez aquela cena ali, né, com Jesus. Então é interessante esses detalhes, porque quando a Bíblia vai apontar Maria, a gente vai ter três Maria: Maria de Betânia, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e, uma quarta. E tem Maria, que só está escrito Maria mesmo. E algumas vezes vai dizer que ela é Maria, esposa de um procurador romano. Então,
a gente precisa entender qual Maria é qual em cada texto e como que a gente entende a história de Maria Madalena de uma forma mais profunda. Só uma nota de ressalva, esse estudo que eu estou fazendo, querido, eu já dava ele há 1 ano e meio, por aí, 2 anos. A gente já tinha esse estudo baseado na arqueologia, baseado em algumas coisas históricas e científicas, tá? E que é o que eu vou mostrar hoje, mas eu só estou dando essa aula com mais veemência e com mais força, com os slides que eu vou mostrar, porque agora oficialmente já saiu 3 livros, tá? 3 livros científicos, doutorados, algo fixo. Que é o seguinte, primeiro livro é o livro do Dr. Rodrigo Silva, Maria Madalena, a verdadeira história, foi lançado aí tem uns 4 meses. Então, depois de eu ler, depois de eu fazer um estudo de causa, né, eu pude também terminar de montar a aula. O Dr. Adolf Rothman, ele é curador dos manuscritos Mar Morto, achado em 1947, sobre também Maria Madalena. Foi publicado ano passado, só que agora que teve algumas notas de rodapé, e também um bom livro, e também o livro de F.F. Bruce sobre Magdala, que é a cidade de Maria Madalena, que a gente já vai estudar por que o nome dela é Maria Madalena. Então são 3 livros fundamentais que foi lançado tem alguns anos, e aí com esse amparato de material histórico-cultural, eu pude entregar essa aula para vocês, tá bom? Vamos lá, passa mais uma imagem. Queridos, vocês aí que estão nos ouvindo ou nos vendo, tá? Não esqueçam, estamos ao vivo para vocês aí. E eu vou fazer outra coisa que eu gosto também. Eu vou entrar ao vivo agora também no meu Instagram, porque às vezes tem uma galera que quer ver, né? Então eu vou deixar ao vivo e vou lançar a mão dali, ó. Galera do Instagram. Ó, então vocês aí que me acompanham no Instagram, @FamíliaDelta, estamos ao vivo pelo Instagram, tá bom? Então vocês do Instagram aí, fica ligadinho, façam perguntas, estamos aí, ao vivo pelo nosso Instagram. Gente, retomando aqui novamente, seguinte, que imagem é essa aí? Essa imagem é a imagem do gnosticismo. Já expliquei, a palavra gnose significa em grego conhecimento. A palavra agnosticismo é não ao conhecimento, tá bom? Vamos entender isso aqui. O prefixo, o artigo a em grego é um artigo de negação, ou seja, é um não ali. Então, agnosticismo é não ao conhecimento, tá? Foi uma seita também que apareceu. O gnosticismo é um outro ramo também que vai aparecer no século I ali, com Valentim, com Bourboulon e outras pessoas como Alexandre, no qual o próprio Paulo vai entregar Satanás ali nas suas cartas. Mas vamos entender aqui o detalhe. Para o gnosticismo, todo conhecimento ele era transcendental, ou seja, ele passava dessa esfera, ele é para um outro plano. Por isso que a imagem mostra um homem, né, transferindo sua cabeça ali, seu corpo para uma outra dimensão. Ou seja, para eles todo conhecimento ele é transcendental, ele está fora do nosso plano. Para o gnóstico, o gnosticismo, eles diziam que eles tinham uma cultura, ou eles tinham algo maior do que os cristãos. Eles diziam que conheciam mais sobre Jesus, e é deles que eles vão escrever sobre o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, e tudo isso vai ser achado em 1945 em Nagir Hammadi, ali perto de Alexandria, no Egito. Mas por que eu estou fazendo esse amparato para vocês entenderem primeiro o gnóstico para depois entrar em Maria Madalena? Porque o gnosticismo, pode passar mais uma, eles foram responsáveis por fazer muitos escritos, como vocês estão vendo aí. A biblioteca de Nagir Hammadi foi uma coleção de escritos gnósticos, achado em 1945, no qual continha todos os manuscritos da infância de Jesus, tudo sobre Maria Madalena, Tomé, Apocalipse de Pedro. Gente, é muita coisa. E os que estão assistindo aí pelo Instagram, Família Delta, @Família Delta, ou pelo Facebook, Rádio Melodia 87.9, e depois, como está gravado aqui no YouTube, vocês estão percebendo ali na imagem que, olha que interessante, quando você olha aqueles pergaminhos, já estava no formato de códex. O que é um códex? É o famoso livro. É quando aquele material ali
agora vira um livro. Para alguns de vocês que não sabem, a estrutura para chegar até o que a gente conhece hoje como livro foi o seguinte. Primeiro, surgiu o cuneiforme, que era pequenas argilas de barro. Eu vou sortear aqui para vocês em breve. Depois foi para pedra. Você tem Moisés, né? Deus falou assim: Moisés, escreva, vá, suba ao monte Sinai. E ele voltou com as tábuas feitas de pedra. Depois a gente tem o pergaminho. O pergaminho é feito por uma planta de junco que dá no rio Nilo. E ali ela forma o papiro. Perdão, eu tinha confundido aqui os nomes. E depois o pergaminho. O pergaminho já são o couro de animal esticado. Material muito mais resistente. O que vocês estão vendo ali é o pergaminho no formato de códex. O que era códex? Pequenas folhas de pergaminho, uma colada na outra, formando o atual livro. E a palavra córdex em latim é caderno. Tá vendo de onde vem a palavra caderno? Vem da palavra córdex. Mandar aí também um oi para Marisete Souza, ó. Um beijo, Marisete, que tá ligadinha com a gente pelo Instagram. Vou estar virando aqui a imagem para Marisete poder ver a nossa tela ali, tá bom? Marisete, fica à vontade de fazer pergunta, e você também aí, fique à vontade de fazer pergunta pelo telefone da rádio, Facebook ou pelo Instagram, @Família Delta. Vai lá, meu lindo, pode passar mais uma? Olha que interessante, gente, essas fotos, essa foto embaçada, eu fiz questão de pegar, porque é uma foto que a gente tinha na faculdade ali, e mostra, a grosso modo, quando eles tiraram lá dos barris, né, das partes de barro, e pegaram os papéis, e pegaram todos os códex, olha como é que tava. Então é muito interessante como é que a arqueologia se limita, né, a realmente estudar detalhes, gente. É algo que vocês que estão estudando a Bíblia, estão começando a entender sobre a Bíblia, tem que perceber. Toda ciência, ela é constituída para melhorar o estudo bíblico. Ah, Eliel, professor, posso usar para outra coisa? Posso. Tem um monte de gente usando ciência, um monte de coisa para piorar ou difamar, né, o evangelho. Então, se vocês querem melhorar, só usar para o bem. Pode passar mais uma? Olha que coisa linda, gente. Esse aí é o Evangelho de Maria Madalena, tá? Você vê que várias partes estão fragmentadas, né? A gente tem ali umas lacunas, mas o trabalho do arqueólogo, para ser mais preciso, o trabalho do papirologista, tá? É a pessoa que cuida dessa parte aí, tanto do papiro como do pergaminho, de tentar entender o que está escrito, mas eu já trouxe para vocês, já traduzido para ficar mais didático. Pode passar mais uma? Pega aí essa imagem, ó. A tradução abaixo corresponde às palavras, tá? Então vamos lá. Na linha 1 do manuscrito de Maria Madalena vai estar assim, ó. Não, para mim, minha mãe me deu vida. Na linha 2, os discípulos disseram a Jesus. Na linha 3, Maria é digna disso. Na linha 4, Jesus diz assim, ó, Jesus disse a eles, minha mulher. Na linha 5, ele conseguirá ela será minha discípula. Que os perversos se encham. Quanto a mim, habito com ela. Ou seja, gente, nesse trecho aí, bem pequenininho, vai dar a entender que Jesus tinha uma relação maior do que a de uma discípula. E eu já disse que essa teoria vai ser muito corroborada com um autor de um filme famoso chamado O Código da Vinci, feito por Dan Brown. Dan Brown é um filme, não sei se você assistiu, se você aí tá ligado no Instagram comigo, ou no Facebook, ou aqui também no YouTube. Quem já assistiu O Código da Vinci, dá um ok aí. Marisete aí, se já assistiu. E os demais ouvintes aí que estão ligadinhos, ó. Um beijão pra vocês. Todo mundo que já viu ou já ouviu falar sobre o Código da Vinci sabe da teoria de que Maria Madalena era casada e teve um filho com Jesus, propriamente dito, uma filha chamada de Sofia, que é no grego sabedoria. Tá? E aí, olha que interessante. Também mandar um beijão aí, ó, pra Júlio, da Igreja Graça e Paz. Então, quando vocês entendem que a Bíblia, a parte canônica, né, gente, tem uma construção, a gente vai ter esse estudo sobre a história da igreja, tem uma construção específica. Infelizmente, esse grupo chamado gnóstico, eles te fizeram o favor de modificar algumas coisas. Como vocês podem ver aí na imagem, ó, esse pergaminho, esse pedaço de pergaminho, criado por eles,
tinha um intuito básico de conturbar as escrituras. Então, pega a ideia. O cristianismo estava vindo forte, melhorando, colocando escritos, trazendo uma doutrina santa. Os caras ficou nervoso. E aí Paulo me tira Alexandre do meio da igreja, devido aos pecados dele. E aí esse grupinho se junta e começa a produzir escritos para tentar difamar. E um deles foi sobre o casamento de Jesus. Mas vamos lá. Pula para a próxima imagem. Gabriel entrou aí também. Um beijão, Gabriel. Isso aí, gente. Vai entrando na live, vai interagindo. Pode fazer perguntas, tá bom? Vamos lá. Magdala. O nome de Maria se chama Maria Madalena. Só que o seu nome vem de uma cidade chamada Magdala, ou Magdala, tá? Dependendo da tradução, significa torre de peixe. Olha que interessante, queridos. Essa imagem que vocês estão vendo aí, para quem tá no Instagram, eu vou até aproximar mais um pouquinho, Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem interessantíssima, tá? Porque ela contém ali um diferencial que é o seguinte. Não sei se vocês estão percebendo na imagem. Pode passar mais uma? Esse rapaz que está aí em pé teve uma tentativa ali em 2017 para 2018 de construir um hotel. E aí quando estava escavando ali a Magdala no Nayar, né, que significa torre de peixe, eles perceberam que era a mesma Magdala bíblica, que está lá em Mateus 15, versículo 39. Então olha que interessante. Os arqueólogos, né, estudando, escavando ali aquela parte para fazer um hotel, eles perceberam que o que tinha ali era a Magdala bíblica. Então vocês estão entendendo como que a arqueologia ela cria uma forma 3D de a gente olhar a Bíblia. Olha como que ela nos ajuda a posicionar textos bíblicos que a gente não entende. Então até ali a gente estava vendo falar sobre Magdala, né, ou Madalena, e não estava entendendo nada. Até que, mandar também um abração aqui, Alan Cel Bahia, um dos melhores aí em celular e aparelho e muito mais em eletrodoméstico. Um abraço, Alan. Voltando, Magdala, ela tem uma estrutura interessante, porque o que foi encontrado lá é o que nos dá panorama para entender sobre Maria Madalena. Então, pega a ideia aqui. Tudo que a gente entende de histórico, cultural, da Bíblia, que a arqueologia nos ajuda, nos dá um panorama muito forte para entender por que aquela pessoa tem aquele nome, por que aquela pessoa fala daquele jeito, por que a pessoa se veste e come daquele jeito. Então, olha que interessante. Quanto mais a gente estuda, usando ferramentas científicas, mais a Bíblia se torna palpável. Vamos para a próxima imagem. Você que está no Instagram, fica ligadinho aí. Vamos lá, próxima imagem. Como vocês podem ver ali, é uma imagem de um território, tá? Um território de Magdala. E ali, gente, essas pedras ali, como vocês podem ver, essa parte aqui das pedras, se chama torre. São torres, literalmente, de peixe. Vamos entender um pouquinho isso aí? Como que eram as torres daquela época? Era o seguinte. Lá em Magdala, era famoso por fabricação de peixe em conserva. Hoje a gente tem a sardinha, a gente tem ali, né, os materiais industrializados. Na época não se tinha um aparato tão bom, mas a inteligência era fantástica. Então Magdala criou qual sistema? Limpava o peixe, colocava ele no sol e ele ficava todo estirado, todo duro ali. E aí eles colocavam em algumas bolsas de água e transportavam para algumas viagens longas. Com isso, se poderia então agora, consumir o peixe a longas distâncias ou a longo prazo de dias. Então olha que interessante, naquela época se criou a sardinha de uma forma muito prática. Então eles criaram a ferramenta ou a estrutura para comer peixes meses depois ou dias depois. Então isso é muito legal, porque cria a ideia de como que Magdala era importante. Já vai entendendo qual o paralelo que tem com Maria Madalena, tá bom? Vai, mais uma imagem, passou. Essa outra imagem também é muito interessante, Como vocês podem ver, tá vendo esse símbolo aqui no chão, Esse símbolo aí é o sinal de Herodes, tá bom? Era um sinal
da família de Herodes, propriamente dito falando, da esposa dele, Herodias, aquela mesmo que manda matar, né, João Batista. O que esse símbolo, gente, tem a ver com Maria Madalena, nos ajuda a entender? Como eu disse, naquela época, os nomes tinham muita força. Um nome, ele era muito mais do que apenas a sua identidade civil. O nome representava o seu caráter, representava o que você iria fazer. Você lembra um pouquinho sobre a história de Jacó? Jacó, um enganador, um usurpador, pois a sua mãe disse que ele seria isso, pois viu ele puxar o calcanhar do irmão. Então o nome na época tinha um peso muito forte, tinha uma característica muito forte. Hoje, claro, a gente bota nome por causa de novela, filme, música, mas naquela época, no Oriente Médio e até hoje, se coloca nome devido ao caráter, a algum trejeito que você percebeu no filho, ou até mesmo alguma coisa que você quer que ele se torne. Olha que interessante, que cultura forte, né? Por isso que na Bíblia, nome é muito importante. Por isso que a gente vê na Bíblia dizendo que Jesus é Emanuel, Jesus é o príncipe e muito mais. Mandar um alô também aí para os meus pais missionários Paçoca e Amendoim, povo lindo que tá aqui comigo no Instagram e ligadinho também. Ó, Paçoca e Amendoim, fica ligado aí. Estamos aqui na rádio passando slide para vocês também. Então, gente, voltando aqui, ó, vou posicionar melhor a câmera. Passa mais uma imagem aí, Jonathan. Gente, para vocês entenderem, ó, Magdala tá aqui, ó. Tá vendo? Magdala tá aqui nessa parte em vermelho, ó. Nessa parte em vermelho está Magdala. Cafarnaum tá aqui, ó. Cafarnaum. E Judéia e os demais lugares. Por que eu gosto de trazer esse mapa? Porque esse mapa vai dar um panorama de como que tudo era muito perto, né? A rota que Jesus percorreu não foi mais de 500 a 600 km no seu ministério inteiro. Porque tudo era muito perto, tudo era muito pequeno. Olha a circunferência de Magdala. Muito pequenininha, tudo muito perto. Então, por isso que a gente entende que da Galileia pescava, mandava para Magdala e Magdala transportava. Já vai pegar essas ideias aí, que a cidade não é pobre. Mas, vamos lá. Um detalhe, ó, mandar um beijão também, ó. Arthur, Igreja Batista Comunhão. Gente, vocês estão gostando até aqui. Sei que vocês têm uma ânsia de estudar ainda mais. Como eu disse, estudar é algo muito importante. Quanto mais vocês aprendem, melhor fica. Mas já deu 5h30, precisamos dar uma pausa aqui no Facebook e também na rádio. Já voltamos. Eu quero que você vá buscar sua água. Se não pegou caderno e caneta, vá pegar. Pegue a Bíblia. Relaxa um pouquinho e já estamos de volta. Um beijão. Espero vocês aqui, viu? Colesterol alto pode matar. E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Ordenação ministerial do pastor Valdenilton Ribeiro no dia 30 de novembro às 19h30 na rua Guilherme Aguiar 58 Centro. Presença de missionários e obreiros da Assembleia de Deus Ministério da Restauração. Preletor oficial, pastor George Costa, presidente da APVIC. Um abraço ao pastor Marcos Andrade.
Economarte Atacadista. A economia para o seu lar está aqui. Macarrão Petian comum 400 gramas espagueto, R$1,79. Molho de tomate 300 gramas sachê tradicional, 99 centavos. Arroz parbolizado Tia Maria, 1 kg, R$4,98. Feijão carioca baiano, 1 kg, R$3,68. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 12 de novembro. Economarte. O mundo é feito de histórias. E são nos livros onde as histórias se encontram, respiram e repousam. Morada da nossa aventura, da nossa emoção. O livro é a casa da imaginação. É lá que vivem nossos heróis. Você já pensou de como um livro pode modificar uma vida? Todos os anos, o Grupo Bandeirantes e o Sesc promovem uma grande campanha de doação de livros. O que pouca gente sabe é que um simples gesto de doar um livro pode transformar a vida de outras pessoas. É aí que uma nova história surge. O livro doado modifica a vida de outras pessoas que recebem a oportunidade de ler um livro. Doe, participe. Melodia, esta é a Rádio Gospel que tem o maior número de ouvintes de todo o Brasil. Esta é também a emissora que conquistou a maior fidelidade de ouvintes de todo o país. Esta é a sua Melodia. Eu sou a melodia, vem comigo, me dê a sua mão. Alegre o seu coração. Escute a minha voz, eu sou toda sua. Fique na minha, liga pra mim. Eu te amo, melodia. Muitas vezes temos um consumo não consciente de objetos, de valores, né, que vão nos levar a compartilhamento dessas conquistas e uma certa aceitação, né, na sociedade e um pertencimento de tribo. Será que isso é realmente importante, adquirir determinado bem apenas por questões de que você estará expondo e obtendo uma certa aceitação social? Repense sobre isso, tenha mais educação com as suas finanças, planeje-se, guarde, reserve para que você tenha um futuro melhor. Apoio Melodia, melodia! Vamos lá, meus queridos, voltamos e agora lembrando para vocês que nossa jornada teológica é toda segunda-feira, das 17 às 18 horas. Claro que a gente sempre tem um período ali, né, para vocês ter um intervalo, para vocês poderem ruminar o que vocês estão aprendendo. E não esqueçam, gente, caderno, caneta e Bíblia é fundamental para qualquer aprendizagem. Por mais que hoje a tecnologia ela é uma fonte, né, de estudo, ela nos facilita muito, mas também ela pode nos limitar em algumas técnicas de aprendizagem. Depois eu quero tirar uma aula para isso, falar sobre técnica de Pomodoro, técnica de Fine e tantas outras técnicas para estudar e melhorar o seu aprendizado, tá bom? Fica tranquilo que a gente vai ter essas técnicas. Passa mais um. Gente, agora vai ver onde o boom da aula, hein? Magdala ou Betânia? E agora vem o choque que eu queria dar. Jonathan, você pega aquela Bíblia para mim? Por favor. Gente, como eu disse, o estudo de Maria Madalena seria algo impactante e que mudaria sua mente hoje. Lembrando novamente, tudo a crivo de estudo e panoramas, tá bom? Mas a pergunta é o seguinte: será que existe várias Marias ou a gente aprendeu errado? Hoje, quero dar para vocês uma outra perspectiva. E hoje o nosso estudo é: Maria Madalena é a mesma Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Calma, não fiquem chocados, não desesperem, vamos entender isso com calma. Jonathan, vamos lá. Você já tinha
percebido ou você já tinha lido que Maria de Betânia era a mesma de Maria Madalena ou não? Você já ouviu sobre isso? Maria de Betânia, irmã de Lázaro, é a mesma Maria Madalena? É a mesma pessoa? Já ouviu alguma vez? Ou já leu na Bíblia? Maria de Magdala e Betânia é a mesma mulher. Já leu alguma vez? Não. Vai ler hoje, Jonathan. Hoje é o dia de descobrir, então. Vamos lá, então, para a Bíblia, gente. Passa mais um slide aí, Jonathan. Gente, acompanha comigo. Eu quero vocês ligadinhos aí comigo, tá? Pode passar mais um slide. Ó, vamos lá. Lucas capítulo 7 é onde contém um dos primeiros relatos. Pega aí comigo, hein, gente. Lucas capítulo 7. Olha que interessante. Diz assim, ó. Versículo 36 ao 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, regava com as lágrimas. Vamos lá, hein? Próximo texto agora. Mateus 26, ó. Mateus 26, versículo 6, diz assim, ó. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, derramou sobre sua cabeça. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que o desperdício? Vamos para o próximo. Olha que interessante, gente. Agora Marcos, capítulo 14, versículo 3. Estando ali em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o fariseu, o leproso, viu uma mulher trazendo um vaso de nardo puro, quebrando alabastro, derramou sobre a cabeça de Jesus, dizendo, aqui está um perfume caro. O último agora relato, João, capítulo 12, versículo 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Perfeito. Gente, vamos entender aqui com calma, tá? Como que Maria Madalena é a mesma Maria de Betânia, que é irmã de Marta e Lázaro? Primeiro, é o seguinte. Eu já expliquei para vocês que a matéria teológica que a gente estuda, os evangelhos, se chama evangelho sinótico. Sinótico é uma palavra em latim, que é sinotion ou sinopticon, que é mesma visão. Ou seja, os 4 evangelhos, tirando João, que para a matéria de evangelho sinótico ele não entra, que eu vou explicar o porquê, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles contêm a mesma visão. O personagem é o mesmo, Jesus. A ideia central do texto é a mesma. Eles apresentam Jesus com a mesma roupagem. Já João não. João, ele traz Jesus como Deus, o próprio Deus na terra. Logo lá em João capítulo 1, versículo 1, decai logos, o verbo se tornou carne, né? Então, a gente percebe que os evangelhos ele trazem a mesma primícia. Jesus Cristo, os seus milagres, os seus feitos na terra em 3 anos e meio. Só que para eu entender cada evangelho, eu preciso fazer um panorama geral deles. Eu preciso entender à luz de cada corrente cultural, sociológica e teológica. Então Mateus, ele tem uma visão farisaica e judaica muito específica. Já Marcos, ele tem uma visão dos gentios, o povo ali romano. Já Lucas, ele escreve diretamente para um homem chamado Teófilo. Teon, Deus, e Filo, ou Filéu, amigo, né? Então ali um amigo de Deus. A gente tem as teorias dizendo que será que ele era um homem de verdade, ou era um título, é a igreja. Não fica a critério dessa aula hoje. Mas Lucas e cada autor tem uma perspectiva muito específica. Então o que a gente aprendeu aqui? Cada um retratou de um jeito e nos deu informações. Lucas, ele vai dizer que foi na casa de um fariseu.
Marcos dá o nome do fariseu. Agora diz que o nome dele é Simão. Já Mateus e João, vai dizer que é Simão o leproso. Agora vai dizer que este Simão está em uma condição de enfermidade, chamada de lepra. Mas, professor, como é que você consegue me dar o panorama que é a mesma mulher? O texto continua dizendo assim, ó. Olha que interessante, gente. Vai ouvindo aí e entendendo, tá? Acompanhe pela sua Bíblia, por isso que eu estou deixando ali os versículos bem à mostra. Vai dizer assim, ó. Então Jesus se vira para a mulher e diz: em toda a história lembrarão o que você fez. Agora Mateus. Vamos lá, hein? Mateus diz assim, ó. Deixem-a fazer isso, pois ela está se preparando para o dia do meu sepultamento. Próximo. Já João vai dizer assim, ó. Pois ela será lembrada e também me sepultará. Então vamos lá, gente. Olha as promessas sobre ela. Ela parece que vai ser a primeira a ver Jesus. Ela parece que vai estar ali para sepultar, né? Ela vai fazer o rito de sepultamento. E parece que o nome dela vai ser lembrado todas as vezes por essa atitude, né, profética. Só que quando eu vou descobrir quem é a mulher que bate com essa descrição, olha quem é. Passa mais um slide, meu amado. Gente, pega comigo aqui, ó. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Marcos 16:9. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos e enfermidades, Maria chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios, e muitas outras que serviam com seus bens. Mateus 14. E Maria Madalena foi ao sepulcro para o embalsamar, ou para, né, fazer o rito de sepultamento. Ou seja, quando eu olho esses textos e comparo com o que eu li, a promessa que é dita Maria de Betânia, parece que quem leva o crédito é Maria Madalena. Então, como que Maria Madalena recebe um crédito de algo que foi para Maria de Betânia? A resposta é simples, porque são a mesma mulher. Mas, professor, como que a gente faz esse encargo? Vamos voltar para a cidade de Magdala, que eu dei nos primeiros slides? Quando eu descubro o porquê que o nome das pessoas vinham com cidade, está matado a alternativa. Maria Madalena, se ela recebe o nome da cidade, é porque a cultura proeminente da sua família é muito forte. Então, como eu disse, quem fundou a cidade foi Herodias, uma mulher. Então, a cultura da cidade foi muito fundamentada na parte feminina. Tanto que se tem uma cultura lá que era as mulheres começar muito cedo esse trabalho do peixe, como eu havia afirmado. Então, é possível que a sua família trabalhou com isso por muitos anos. Daí vem a sua riqueza, que o texto diz que Maria Madalena era uma das que contribuía com seus bens. Está explicado onde vinha seu dinheiro. Um outro detalhe também. Depois que uma pessoa morava em outro local, normalmente seu nome também mudava. Quer pegar uma ideia? Jonathan, Jesus nasce aonde? Qual é a cidade de Jesus, Jonathan? Nazaré. Aí que tá. Olha que interessante que Jonathan fez. É o que a gente chama de continuismo. Ou a ideia do jargão. Jesus nasce em Belém. Mas por que a gente fala Jesus de Nazaré? Não Jesus de Belém. Ele nasce em Belém. Só que chamamos ele Jesus de Nazaré porque é onde ele mora. Então, onde ele mais morou, ficou conhecido. Mas, ou seja, se eu chamar ele de Jesus de Belém, eu estou mentindo? Não. Eu apenas estou chamando aonde ele nasceu. Volto para Maria Madalena. Maria Madalena é onde ela nasce, Magdala. Mas ela vai morar onde? Em Betânia. Logo, seu nome só sofreu uma alteração semântica. Nada demais. Mas, passa mais um slide. Mas, queridos, eu tenho algumas revelações sobre a história dela. Porque o texto vai dizer assim, ó, que essa mulher entra na casa de um fariseu. E essa mulher é pecadora. Desde quando uma pecadora entra na casa de um fariseu? Outra indagação. Se ela entrou nessa casa, ela teria que ser conhecida.
E quem será então essa mulher? O que ela viveu? E se Marta e Lázaro moravam com ela, por que no outro texto diz que Simão era leproso? Por que um ele é fariseu, o outro é leproso? Por que no outro diz que a casa agora é de Lázaro? Você quer entender tudo isso comigo? Fica ligadinho para a próxima aula, próxima segunda. Vamos continuar esse assunto e descobrir que talvez Maria Madalena, Maria Bethânia, sofreu coisas terríveis, você nem imagina. Queridos, se vocês gostaram, pode ampliar a tela. Se vocês têm gostado dessas aulas, querem aprender ainda mais, quer estar conosco, quer realmente se aprofundar no estudo bíblico de forma cultural, histórica, teológica e principalmente de forma prática, entendendo que o ministério que Cristo nos deu foi da reconciliação. 1 Coríntios 5:20, trazer o homem de volta a Deus. E para isso, precisa estar no teu coração. 1 Pedro 3,15. Estejam aptos para dar testemunho da sua fé a quem perguntar, de forma mansa, domínio próprio e muito amor. Então, aprendam, queridos. Vamos se deleitar. A Rádio Melodia tem feito um trabalho belíssimo com N programas, né, de pessoas que têm divulgado o Evangelho, pessoas que têm feito o Evangelho expandir por vários lugares. Então talvez hoje você não é adepto de ouvir rádio, talvez você hoje não tenha essa cultura, volte para essa cultura. Hoje a gente tem acesso no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram, quando alguém faz a live. Então não dê desculpa. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então se hoje você entendeu que precisa forjar pessoas, assim como o filme A Forja, como eu já disse aqui, que você precisa fazer discípulos, não de si mesmo, mas de Cristo, que você precisa modificar este mundo, melhorar, então venha fazer parte do Jornada Teológica com o seu professor, que é sempre uma honra estar aqui. E não esqueçam, se você não está preparado para sentar para ouvir, jamais será preparado para se levantar para ensinar, tá bom? Um grande beijo do seu professor, é sempre uma honra estar aqui nas tardes de segunda-feira, das segundas-feiras, às 17 horas. Espero vocês até segunda-feira. Aquele beijo, até a próxima.